Você já parou para pensar por que alguém, em sã consciência, criaria cobras venenosas? Não uma ou duas, mas milhões? Sim, milhões de cobras venenosas são criadas intencionalmente todos os anos em fazendas espalhadas pelo mundo. E o mais louco, isso não tem nada a ver com zoológicos, tráfico de animais ou proteção ambiental. O motivo é muito mais valioso e perigoso do que você imagina. Hoje você vai descobrir o que há por trás dessa indústria silenciosa, como ela movimenta bilhões de dólares por ano e por que o veneno de cobra pode ser uma das substâncias mais valiosas do planeta. Então já deixa o like, se inscreve no canal se você curte esse tipo de conteúdo cheio de fatos curiosos e meio inacreditáveis. E bora entender o que está acontecendo por trás dessas fazendas de cobras espalhadas pelo mundo. Vamos começar com uma curiosidade. Você sabia que o veneno de algumas cobras pode custar até 40 mil dólares o litro? Agora imagina isso em escala industrial. Sim, tem gente cultivando veneno como se fosse petróleo. Mas calma. Antes de julgar essa prática como algo cruel ou bizarro, vamos voltar um pouco no tempo. Tudo começou como uma questão de necessidade médica. Durante décadas, países como a China, a Índia e até o Brasil enfrentaram altos índices de acidentes com cobras venenosas, especialmente em regiões rurais. O problema? A produção de soro antiofídico, o antídoto contra o veneno, dependia do próprio veneno da cobra. Ou seja, sem cobra, sem veneno. Sem veneno, sem antídoto. Sem antídoto, vidas em risco. Foi aí que surgiu a ideia de criar cobras em cativeiro, não por hobby, mas como uma operação médica e científica. E acredite, essa ideia deu muito certo. Hoje existem centenas de fazendas especializadas em criar serpentes venenosas apenas para coletar o veneno. E isso se transformou em um negócio gigantesco. Imagina um galpão com centenas, às vezes milhares, de serpentes organizadas em caixas ou compartimentos individuais. A temperatura é controlada, a alimentação é precisa e a segurança é máxima. Essas cobras são alimentadas com roedores vivos ou mortos, dependendo da espécie, e passam por um procedimento chamado de ordenha de veneno. Sim, é isso mesmo que você ouviu, ordenha. Os profissionais pegam a cobra com todo cuidado, pressionam as glândulas de veneno localizadas na cabeça e fazem com que ela libere o líquido em um recipiente de vidro. Essa substância preciosa vai direto para laboratórios, onde é purificada e usada para diversos fins. E não estamos falando só de soro antiofídico, não. O que pouca gente sabe é que o veneno de cobra tem compostos químicos altamente específicos que podem ser usados na criação de medicamentos superavançados. Tem veneno que ajuda no controle da pressão arterial. Outros contêm enzimas que impedem a formação de coágulos, combatendo tromboses. E tem até casos de venenos estudados para combater células cancerígenas. Além disso, algumas substâncias são usadas em cosméticos de luxo, principalmente cremes anti-envelhecimento que simulam o efeito do Botox, só que com veneno. Por incrível que pareça, muitas dessas descobertas só foram possíveis graças às fazendas de cobras, que garantem o fornecimento constante da matéria-prima. É como se essas cobras fossem, literalmente, fábricas vivas de medicamentos. Você deve estar se perguntando, mas por que agricultores estariam envolvidos com isso? Simples, renda extra. E muita. Em várias regiões rurais da China, Índia e até da África, agricultores passaram a criar cobras venenosas como uma nova fonte de receita. Em vez de depender apenas da lavoura, eles montam pequenas estruturas onde criam as serpentes e vendem o veneno para centros de pesquisa e laboratórios. A média de lucro, em alguns casos, até 10 vezes mais do que plantando arroz ou milho. E isso mudou a vida de muita gente. Existem vilarejos inteiros na China que hoje são conhecidos como aldeias do veneno, onde quase todos os moradores vivem da criação e ordenha de serpentes. Algumas famílias já estão na terceira geração de criadores. Apesar de parecer uma atividade lucrativa e até nobre, essa prática também levanta muitas questões éticas e ambientais. Em primeiro lugar, o risco de acidentes é constante. Mesmo com protocolos de segurança, existem casos de agricultores que morreram por picadas acidentais ou que ficaram com sequelas graves. Além disso, a manutenção de tantas espécies em cativeiro pode impactar o ecossistema local, caso alguma cobra escape ou a prática incentive a captura ilegal de serpentes silvestres. Algumas ONGs e biólogos também questionam se é correto manter animais tão complexos e perigosos em condições artificiais, apenas para extração de veneno. Por outro lado, defensores argumentam que essa prática salva milhares de vidas todos os anos, e que o veneno extraído de forma controlada evita a caça indiscriminada na natureza.
É uma daquelas situações em que a linha entre o certo e o errado é mais sinuosa do que o próprio corpo de uma cobra. Essa é uma das partes mais chocantes de toda essa história. Você sabia que o veneno da cobra taipan, por exemplo, pode custar até $4.000 por grama, e o da cobra real, uma das mais letais do mundo, ultrapassa os $8.000 por grama em alguns mercados. Isso faz com que o veneno de cobra seja uma das substâncias mais caras do planeta, superando até ouro, platina e petróleo, quando comparado grama por grama. Mas por que tão caro? Porque extrair veneno é difícil, perigoso, e cada cobra produz uma quantidade muito pequena por vez. Além disso, cada tipo de veneno é único, o que significa que o composto não pode ser substituído por outro qualquer. É como se cada cobra fosse uma impressora biológica de um produto exclusivo, raro e extremamente valioso. Com o avanço da biotecnologia, alguns pesquisadores estão tentando sintetizar o veneno em laboratório, ou seja, criar versões artificiais das toxinas mais úteis sem precisar da cobra em si. Se isso der certo em larga escala, as fazendas de cobras podem, um dia, se tornar obsoletas. Mas ainda estamos longe disso. Atualmente, os laboratórios ainda dependem do veneno natural para estudos e produção de antídotos. Então, por enquanto, as cobras continuam sendo parte essencial dessa cadeia científica e econômica. No fim das contas, aquilo que muitos consideram um dos animais mais assustadores do planeta, pode ser também um dos mais importantes para nossa sobrevivência. O veneno que mata também pode curar. E as mãos que colhem alimentos do solo, agora também colhem toxinas valiosas que salvam vidas. Quem diria que no meio do campo, entre plantações e tratores, milhões de serpentes venenosas estão sendo criadas como se fossem gado ou soja? É a ciência e a economia se misturando de formas que a gente nem imagina. E se você chegou até aqui, já sabe, deixa o like se aprendeu algo novo hoje, compartilhe esse vídeo com alguém que tem medo de cobra, só para assustar mesmo, e claro, se inscreve no canal para mais vídeos cheios de curiosidades, ciência e histórias incríveis como essa. Até a próxima! Você sabia que a Tailândia abriga mais de 1,2 milhão de crocodilos em cativeiro? E não estamos falando de zoológicos ou projetos de conservação. Estamos falando de fazendas industriais, onde esses animais são criados como se fossem galinhas ou bois, só que com dentes afiados, pele valiosa e uma aparência que remete à era dos dinossauros. Parece cena de filme de ficção científica, mas é um negócio de verdade, altamente lucrativo, pouco fiscalizado e ainda bastante desconhecido. Nesse vídeo, você vai descobrir como funciona essa indústria, o que é feito com os crocodilos, porque a Tailândia lidera esse mercado e o que tudo isso revela sobre as prioridades da humanidade. E olha, quanto mais você aprende sobre esse assunto, mais bizarro ele fica. Antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no canal se você gosta de conteúdos que revelam os bastidores de indústrias reais que parecem coisa de outro mundo. Aqui a gente junta ciência, economia e curiosidade num só lugar. E comenta aí embaixo. Você sabia que crocodilos podiam ser criados como gado? Tudo começa com os ovos. Nas fazendas tailandesas, milhares de crocodilos são reproduzidos artificialmente todos os anos. Os ovos são coletados e colocados em incubadoras controladas, com temperatura e umidade ideais. O tempo de incubação varia entre 70 e 90 dias, e os filhotes já nascem em ambiente fechado, sem nunca ter contato com a natureza. É um processo industrializado desde o primeiro segundo de vida. Após o nascimento, os filhotes são separados em tanques de concreto. Esses tanques são organizados de acordo com o tamanho dos animais porque, pasme, crocodilos são canibais. Se colocarem filhotes menores com outros maiores, é questão de tempo até que virem refeição. As fazendas alimentam os animais com restos de carne, frango e peixe. Em 2 ou 3 anos, eles atingem o tamanho considerado ideal para o abate, geralmente entre 1,5 e 2 metros de comprimento. A Tailândia é líder nesse tipo de criação por vários motivos. Primeiro, o clima tropical favorece o crescimento rápido dos répteis. Segundo, o baixo custo de produção, incluindo mão de obra e infraestrutura. Terceiro, uma legislação relativamente flexível quanto ao comércio de animais exóticos. O país possui mais de 1.000 fazendas registradas, mas especialistas acreditam que o número real pode ser bem maior, incluindo operações clandestinas que operam sem controle algum. Mas por que criar crocodilos? A resposta está no mercado. O principal produto é a pele, usada na indústria da moda de luxo. Uma única pele pode render milhares de dólares se estiver em perfeito estado. Marcas famosas como Hermes,
Louis Vuitton e outras já foram acusadas de usar peles provenientes dessas fazendas. E acredite, há até listas de fazendas certificadas e não certificadas, que afetam diretamente o preço e a aceitação do couro. Além da pele, a carne de crocodilo também é aproveitada. Ela é considerada uma iguaria em muitos países asiáticos, com alto valor proteico e baixo teor de gordura. Algumas pessoas dizem que tem gosto de frango, outras comparam ao peixe. De qualquer forma, é um item de luxo gastronômico. E ainda sobram os ossos, dentes e até o sangue, que são usados em medicamentos tradicionais, bebidas energéticas e produtos cosméticos. Ou seja, o animal é aproveitado quase por completo. Parece eficiente, certo? Mas aí entra o lado sombrio da história. Apesar de parecer uma alternativa à caça ilegal, as fazendas de crocodilos levantam sérias preocupações éticas e ambientais. Primeiro, pelo bem-estar dos animais. Tanques lotados, ferimentos constantes, comportamento agressivo, canibalismo e falta total de estímulos naturais. Um crocodilo pode viver até 70 anos na natureza, mas nas fazendas, a maioria não passa dos 3 anos. Eles vivem em espaços apertados, em contato direto com dezenas ou até centenas de outros animais, o que aumenta o estresse e a taxa de mortalidade. Segundo, pela falta de fiscalização eficaz. Por serem répteis, crocodilos não recebem o mesmo nível de proteção legal que mamíferos em muitos países. Isso facilita abusos, maus tratos e descuidos sanitários. Existem relatos de fazendas com animais mutilados, doentes e até deixados à própria sorte por falta de recursos. Algumas ONGs já divulgaram imagens chocantes de condições insalubres, com água contaminada, superlotação e ausência total de cuidados veterinários. Terceiro, existe o risco de impactos ecológicos, principalmente em casos de fuga. Já houve registros de crocodilos escapando e ameaçando comunidades locais. Esses animais não têm predadores naturais e podem causar desequilíbrios severos no ecossistema se forem introduzidos em ambientes inadequados. Além disso, algumas fazendas ficam próximas a áreas urbanas ou zonas agrícolas, o que aumenta ainda mais o risco de acidentes. Imagine encontrar um crocodilo no quintal de casa. Parece exagero, mas já aconteceu. E tem mais um fator curioso e polêmico: o turismo. Na Tailândia, várias fazendas funcionam como atrações turísticas. Visitantes podem tirar fotos com filhotes, alimentar crocodilos com pedaços de frango e assistir a shows onde treinadores colocam a cabeça dentro da boca dos animais. Sim, isso acontece de verdade. Essas práticas são fortemente criticadas por organizações de proteção animal do mundo todo, que apontam o estresse constante, os perigos físicos e a exploração desnecessária. Do ponto de vista da indústria, no entanto, esse turismo representa uma fonte extra de renda. E como há pouca regulação específica para esses estabelecimentos, muitas dessas fazendas continuam funcionando com mínima supervisão. Para os turistas, é exótico. Para os crocodilos, é uma vida de estresse e privação. E para os donos, é uma oportunidade de transformar sofrimento em lucro. Dito isso, há quem defenda as fazendas. Donos e simpatizantes argumentam que essa prática gera milhares de empregos, movimenta a economia local e ajuda a reduzir a caça predatória. Também afirmam que o modelo de criação permite manter populações geneticamente controladas e monitoradas. Inclusive, algumas espécies, como o crocodilo do Siam, estavam quase extintas na natureza, e hoje existem graças à reprodução em cativeiro. A indústria afirma que, com regulamentação adequada, esse modelo pode ser sustentável, controlado e até benéfico para a conservação da biodiversidade. Mas fica o dilema: será que preservar uma espécie em tanques de concreto é o mesmo que protegê-la na natureza? Será que criar animais apenas para serem abatidos por sua pele é algo que pode ser considerado sustentável ou apenas conveniente? A boa notícia é que o mundo está mudando. Nos últimos anos, diversas marcas de moda anunciaram que vão abandonar o uso de couro exótico, incluindo de crocodilo. Ao mesmo tempo, estão surgindo alternativas tecnológicas, como couro vegano feito de cacto, cogumelo, folhas de abacaxi e até restos de uva da produção de vinho. Esses materiais ainda estão ganhando espaço, mas já demonstram que é possível manter estilo e luxo sem recorrer ao sofrimento animal. Além disso, o próprio consumo consciente está em alta. Cada vez mais pessoas se perguntam: de onde veio isso que eu estou comprando? Com mais informação, cresce também a responsabilidade de marcas, empresas e consumidores. É o tipo de mudança que pode transformar mercados inteiros, da moda ao turismo, da alimentação ao entretenimento. E é aí que a informação se torna essencial.
Agora que você sabe como milhões de crocodilos são criados, abatidos e processados em fazendas industriais na Tailândia, a pergunta que fica é: isso é aceitável? É uma solução ética para um problema ambiental? Ou apenas um disfarce elegante para um sistema cruel? Comenta aqui o que você pensa sobre tudo isso. Você acha que faz sentido continuar criando crocodilos em cativeiro? Ou é hora de repensar toda essa lógica? E claro, se esse vídeo te fez refletir, deixa o like, compartilha com um amigo que também vai ficar chocado com essa história, e se inscreve no canal para continuar descobrindo o que está escondido por trás das indústrias mais surpreendentes do mundo. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!